Vamos ficar em pé, igreja, e ler a palavra de Deus no livro de João, capítulo 21, do versículo 7, ou melhor, do versículo 3 em diante. Ô Vitória, Pedro, Tiago e João já destrocaram? Estão trocados ou destrocados? Já destrocaram? Ah, manda eles virem destrocados mesmo aqui para frente, por favor. Oi? É, isso. A Jéssica falou assim, destrocado não, com roupa. É porque no texto, se você estudar direito, você vai ver que Pedro estava nu. Pedro, por favor, venha de roupa. Tá bom? Enquanto eles vêm aqui para frente, nós vamos ler então o livro de João, capítulo 21, do 3 em diante. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe também eles, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Fechem os vossos olhos. Senhor Deus e Pai, nós lemos mais uma pequena porção da Tua palavra e queremos por ela, Deus, ser inspirados e cheios, e de fato que a Tua palavra possa continuar agindo entre nós, mudando o nosso comportamento e nos tornando pessoas melhores, cristãos melhores, segundo o Teu coração e a Tua vontade. Que a Tua palavra possa alcançar corações que precisam ouvir nessa noite, não o que queremos, mas aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que nós possamos sair daqui transformados pelo poder que há na Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podei-vos assentar? Quem que é Pedro? Não, então volta, Marquinhos. Pedro entrou primeiro. Isso, primeiro entrou Pedro, e depois entrou Tiago, e depois entrou João. O Marquinhos está entrando devagar, porque ontem, quando ele foi sair do barco, eu acho que ele achou que ele estava no mar aqui mesmo. E ele saiu de cabeça. Quem quiser, é só ver nas redes sociais que está salvo lá, não está, Gabi? Ah, vai mandar colocar no final do culto, nós vamos preparar ele mergulhando, saindo do... Parecia que ele era Pedro, queria andar aqui sobre as águas. Vocês podem ficar sentadinhos aí, tá bom? Senão vocês vão cansar o joelho. Podem sentar. O texto é muito conhecido e a canção fala exatamente tudo o que aconteceu nesse texto. Pedro saiu dizendo assim, eu vou pescar. E os outros também que eram pescadores, que também tinham uma necessidade que era de comida, e eram parceiros de Pedro, disseram assim, nós vamos contigo. Companheiro é companheiro, irmão. Companheiro é meio... não precisam se preocupar, mas companheiro é companheiro. E eles falaram assim, nós vamos contigo, Pedro. E saíram então e foram para o meio do mar a tentar pescar. Interessante que eles eram muito experientes. Eles tinham habilidades na pesca. Eles viviam disso. Faziam isso constantemente. Ou seja, eles sabiam que aquele dia, a forma como estava o mar e como estava o tempo, era um dia para peixe. Quem aqui é pescador? Erga a mão, por favor. Pescador de verdade mesmo. Pastor nunca pescou nada. Pastor não mente não, que é pecado. Isso. Quem é pescador sabe que uma das primeiras coisas quando você vai sair para pescar é ver como que vai estar o tempo. Porque se tiver tempo de chuva, se tiver ventania, se tiver muito frio, é difícil pegar peixe, a não ser no mercado. Mas no rio, não pega. Então eles sabiam que aquele dia era um dia propício. Tudo parecia caminhar para ser um dia bom de pesca. Mas nós vamos aprender 3 coisas rapidinho, e preste muita atenção porque vai ser rapidinho com esse texto. A primeira coisa é que depois deles estarem lá no mar durante muito tempo, o texto diz que passaram a noite e não pegaram nada, eles estavam com o que neste momento? Com um grande... O que eles estavam? Um grande cansaço também. Mas quem falou problema? Isso, Alex. Eles estavam com um grande problema. Dedicaram todo o tempo, todo o esforço, todo o conhecimento, toda a habilidade e não pegaram nada. E eles não saíram só para navegar e passear. Eles saíram para pegar peixe.
Eu trabalho com venda. Se eu sair para vender e não vender, eu volto para casa com um grande problema. Porque o que eu precisava eu não consegui. Aliás, se alguém quiser resolver alguns problemas, eu posso ajudar vocês. Tá bom? Se você sofre com muita ansiedade, com muito estresse, quer aumentar seus resultados, seu faturamento, saber lidar com a equipe, com liderança, tomada de decisões, pode me procurar depois do culto, porque eu vendo solução. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso também com esse texto. Porque eles tinham um grande problema. Obrigado pelo merchan, pastor. O pastor falou assim, fala aí um pouquinho. Aumenta o dízimo, tá vendo? Sabedoria é isso aí. Então eles estavam com um grande problema. E eu tenho certeza que você que veio aqui hoje não está numa situação diferente de Pedro. Levanta, Pedro, agora igual a música. Isso, Pedro, Tiago. Pode sentar, Pedro, abaixa você. Isso. João é ansioso. O discípulo querido de Jesus é ansioso. Pedro, Tiago e João, no seu barquinho, tinham um grande problema. Eu não sei qual que é o seu barquinho. O problema dele estava dentro do barquinho. O seu problema pode estar na sua casa. A sua casa hoje pode ser o seu barquinho. O seu problema hoje pode estar no seu trabalho. O seu barquinho hoje pode ser a empresa que você trabalha ou que você é dono. O seu problema pode estar lá. O seu problema pode ser você o barquinho, porque o problema pode ser com você. Mas eu sei que todo mundo veio aqui hoje, e assim como Pedro, Tiago, Pedro, João é inteligente, é ansioso, mas é inteligente. E João, assim como eles, vocês também têm problemas. E eu sei que vocês vieram aqui hoje, porque vocês entendem que esse ambiente, que esse lugar, que esse dia, tudo é favorável para você sair daqui com a solução do seu problema resolvido. Você crê nisso? Você tem que crer mesmo. Porque a segunda coisa que nós aprendemos com essa história é que para todo problema existe uma solução. E para João, tá vendo? Peguei vocês. Para Pedro, Tiago, pode ficar de pé, Tiago. Para João, para Pedro e para Tiago, Tiago, Pedro e João, para todo problema tem uma solução. É melhor terminar com João mesmo, né? Que até rima, né, pastor? Para todos os problemas nossos existe uma solução. Eles mesmo com tudo que eles conheciam, com tudo que eles sabiam, com todas as habilidades que eles tinham, eles não conseguiram resolver os problemas deles. O problema deles, que era a fome. Um pouco poderia ser fome, um pouco poderia ser dinheiro, porque também compravam para vender, compravam para trocar. Pensa aí, se você conseguiu com as suas habilidades, com os seus conhecimentos, com os dons que você tem, resolver os problemas que você chegou aqui hoje. Pensa. Os problemas que você tem vivido no seu barquinho, da sua casa, do seu casamento, do seu relacionamento, do seu trabalho, da sua vida pessoal, se você, até hoje, eu não sei quanto tempo você está com esse problema, mas se até hoje você já conseguiu resolver ele sozinho. Eu tenho certeza que não, você não precisa responder. Porque se nós entendêssemos que nós conseguimos as coisas sozinhos, nós íamos entender que nós não precisaríamos de Deus e não estaríamos aqui. De forma errada, mas não estaríamos aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque nós procuramos Deus, porque nós entendemos que Deus é alguém para resolver problemas. Também. Mas ainda que não fosse por isso, nós tínhamos que vir aqui para adorar a Deus. Mas nós estamos aqui porque a maioria de nós, ou quase todos de nós, queremos que Deus resolva os nossos problemas. Verdade ou mentira? Todos nós temos problemas e acreditamos em um Deus que resolve problemas, que chama-se solução. E aí apareceu a solução, e a segunda coisa que a gente aprende no texto, apareceu Jesus. Agora ele está com a Patrícia, mas apareceu Jesus. Aí você sabe, vem? Vem, queridão, Jesus é o seu hoje. Vem aqui pelo meio agora, igual você vê aquela hora. Isso. Olha que Jesus sorridente, cara. Eita, Jesus bonitão, né, Patrícia? Ó. Aí apareceu a solução. E aí o que Jesus falou? Jesus nem fala, só faz gesto, os caras já entendem.
Jesus não fez assim não, viu, irmãos? Jesus, antes de resolver o problema da solução, Jesus deu mais para eles um problema. Ou Jesus quis mostrar para eles qual o problema que eles tinham. Jesus falou assim, ei, Jesus gritou, eles estavam a aproximadamente 100 metros da praia. Vocês têm algo para comer? E eles disseram, não. Eles externaram o problema deles para Jesus. Se você quer que Jesus resolva os seus problemas, você precisa ser sincero para Jesus e falar os seus problemas. Não fique tentando achar que Deus não sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir de você. Qual é o seu problema? Ele precisa que você reconheça que você tem um problema e que sozinho você está tentando e não está conseguindo resolver. E que você precisa da ajuda dEle. Ele precisa ouvir de você. Jesus, eu estou com um problema no meu casamento, eu não consigo resolver. Eu preciso da sua ajuda. Tu és a solução para isso. Jesus, eu estou com um problema na minha empresa, eu não consigo resolver. Eu preciso que o Senhor me ajude com isso. Jesus, eu estou com um problema na igreja e eu não consigo resolver. Eu preciso que o Senhor me ajude com isso. A segunda coisa é que Jesus é a solução. E Jesus resolve os problemas de acordo com aquilo que é prioridade para Deus. A primeira coisa que Jesus resolveu não foi os peixes. E não foi a fome ou o que o peixe poderia trazer para Tiago, João, Tiago, oi Tiago, João e Pedro. Não foi o que Jesus ia fazer com os peixes que Jesus primeiro quis resolver. Porque para Jesus o material não é prioridade. E é isso que o cristão precisa sair daqui sabendo hoje, muito claro na sua vida. Os seus problemas pessoais e materiais Deus pode resolver. E Ele quer resolver, mas para Ele a prioridade é o espiritual, é com você. Antes de Jesus ser preso e crucificado. Como fica crucificado, Jesus? Aê, Jesus. Antes de Jesus ser preso e crucificado, o que Pedro fez com Jesus? Negou. Quantas vezes? 3 vezes. Existia um problema antes dos peixes que Jesus precisava resolver. E era com Pedro. Os outros podem achar que era só Pedro agora que Jesus queria resolver. Isso. Só com Pedro Jesus queria resolver. Pedro conhecia Jesus. Pedro teve as maiores experiências que um discípulo de Jesus poderia ter. Pedro desceu do barco e caminhou. Tudo bem que não está em cima das águas, mas ele desceu do barco e caminhou. Pedro viveu experiências maravilhosas. Porque Pedro quis ter essa experiência que Jesus tinha. Viver os milagres que Jesus vivia. Mas mesmo tendo experiência, mesmo tendo intimidade, tendo relacionamento com Jesus, estando lado a lado com Jesus, na hora que precisou, ele negou Jesus. Então Jesus tinha algo para tratar com Pedro. E no texto que diz que eles não conheceram Jesus, pode voltar, Pedro. Eles não reconheceram Jesus, depois de Jesus ter ressuscitado. Jesus mandou que eles lançassem a rede. E Pedro, mesmo sem saber que era Jesus, Pedro fez o quê? Juntamente com os outros, obedeceu. Fez o que precisava ser feito, por alguém que ele nem sabia que estava mandando. Esse é o nosso problema. Muitas vezes Deus nos manda fazer algumas coisas, nós sabemos que é Deus, nós sabemos o que a palavra de Deus nos manda fazer e nós não fazemos. Mas quando um amigo, quando um colega de trabalho, quando alguém do mundo nos fala para fazer alguma coisa, nós fazemos. Nós obedecemos com quem não deveríamos obedecer. Jesus quis ensinar isso para Pedro. Está vendo, Pedro? Você nem sabia que era eu agora, mas você fez o que tinha que ser feito. Quando você sabia que era eu e que você tinha que dizer que me conhecia, você me negou. E quantas vezes nós negamos a Deus porque negamos fazer aquilo que Deus espera de nós? Porque imaginamos que quando vamos fazer as coisas do jeito que Deus quer, sofremos mais. Vai ser mais difícil, vai demorar mais. E por isso negamos a Jesus. E é interessante que eles tinham um problema, é o primeiro ponto. O segundo é que Jesus é a solução. E o terceiro é que quando Jesus dá uma ordem, e como deu para eles, ele é específico. Ele é direto ao ponto. Quem veio na escola dominical hoje? Erga a mão, por favor. Todos que vieram na escola dominical hoje aprenderam um pouco a como ser objetivos, como serem diretos em algum ponto.
Jesus deu uma ordem, mas não deu uma ordem qualquer. Jesus não falou assim, lança a rede de novo. Quantos lados tem num barco? Tem o da frente, tem o de trás, tem o da direita e tem o da esquerda. Jesus disse, lançai a rede ao lado direito do barco. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus não queria deixar dúvidas. E queria deixar claro para eles que tinha que ser aonde ele mandou que estava a solução. Se você ainda está tendo dúvida de onde Deus manda você lançar a rede, é porque você está ouvindo muito mais as pessoas que não deveria do que propriamente o que Deus está te mandando fazer. Você de repente está lançando a sua rede nos lugares errados, porque está ouvindo as pessoas erradas, porque está seguindo coisas erradas e não a voz do Espírito Santo de Deus. Se você não está colhendo os peixes que Deus prometeu para você, o problema não está em Deus e nem na orientação dele, porque ele é claro, ele é específico e direto para não causar dúvida. Você é que está querendo continuar fazendo do seu jeito, como Tiago, João e Pedro estavam fazendo antes de conseguir pegar os peixinhos. Do jeito que eles achavam que tinha que ser. Podem sentar. Pode sentar também, Jesus. Obrigado. E você deve estar pensando assim, mas o que Jesus especificamente quer de mim hoje? Quem está com essa dúvida aí? O que Jesus quer de mim hoje? Ninguém tem dúvida? Obrigado, irmão, pela sua sinceridade. Só a irmã ali está com dúvida do que Jesus quer para você? O que você tem que fazer? Então está todo mundo acertando e a rede está vindo sempre cheia de peixinho. Juninho também está com... Quem mais está com dúvida do que ter certeza do que Deus quer que você faça? Irmão, se a gente está na igreja é porque a gente precisa ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é que orienta. Eu não sei aonde está o seu problema. Os pescadores foram embora também? Abandonaram o barco? Não, mandei só Jesus sentar. Eu fui bem específico, Jesus, pode sentar. Caramba, hein? Pedro, tu me conheces? Caramba. Ó, deu uma bobeadinha, ó, vazaram. Isso. Tiago já vem até com a filhinha agora, aí tá lindo. Irmãos, eu não sei em qual área da sua vida está seu barco e onde está o seu problema. Mas eu sei que existe Jesus que é a solução. E Ele está aqui. E Ele quer falar para você aonde você precisa lançar a rede. E o que você precisa fazer. O Ministério do Louvor já pode vir à frente. Aonde você vai ter que lançar a rede para resolver a solução, é Jesus que vai te falar. Mas eu sei aonde o diabo está lançando a rede para tentar te tirar de perto de Jesus. O diabo está lançando a rede na sua família para tentar tirar os seus filhos de perto de Deus. Porque é a solução. E o diabo não quer que o seu filho viva com a solução que é Jesus. E nós precisamos fazer coisas diferentes daquelas que nós fazemos até hoje. Lance a rede da oração pelos seus filhos. Porque é melhor você orar por eles antes deles estarem no problema, para depois querer a solução. Ore pelos seus filhos em todas as áreas da vida deles, não importa a idade que eles têm. A minha filha tem 7 anos, está lá na salinha. Eu oro todos os dias para Deus preparar um namorado para ela. Na hora certa e que seja um jovem de Deus, um homem de Deus, e que não tire ela da igreja dos caminhos de Deus. E para que eu não seja ciumento como eu sou. Oro por isso também, porque não vai ser fácil não. O pastor Fábio, então, é jejum e oração plantando bananeira. Tem 3 em casa, coitado. Ore pelos seus filhos, irmãos. Porque depois que o coraçãozinho fizer assim, tutu, 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 e o diabo colocou alguém que não é de Deus, irmão, você vai ter que orar muito mais. Vai ser muito mais difícil para resolver o seu problema. Porque você não orou antes para Deus preparar uma pessoa para o seu filho e para a sua filha.
Eu tenho um menino que está aí de 14 anos, coraçãozinho já está assim, tu. Eu estou orando para ter alguém aqui da igreja, porque o coração dele faz tu, aqui dentro da igreja. Se tiver alguém que quer orar pro coraçãozinho da filha também por causa do meu filho, a gente ora tudo junto, não tem problema não. Nós já resolve 2 problemas de um jeito só. Tá bom? E eu falo para ele. Minha mãe falava isso para mim, filho, procura alguém da igreja. Você vai ter menos problema. Ore pelos seus filhos. De repente o seu problema hoje está na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo. Tenha momentos de oração com a sua esposa. Tenha momentos de meditação com seu esposo. Juntos, lerem a palavra, ouvirem um louvor juntos, orarem juntos, meditarem juntos, abençoar os filhos juntos, orar pelo trabalho junto, agradecer tudo que Deus faz junto. Nosso pescador está aí ainda. Pedro, quando soube que era Jesus, porque João disse assim, Pedro, é Jesus, o mestre. Pedro se cingiu. Cingiu é colocar roupa, ele já está cingido aqui, graças a Deus, Pedro. Isso. Pedro estava nu. E Pedro sentiu vergonha de Jesus. Dos amigos ele não sentia. Mas quando ele soube que era Jesus, veio a memória dele, eu neguei Jesus. Eu sinto vergonha de Jesus porque eu estou ainda negando Jesus até hoje. Você tem que ter vergonha das vezes que nós negamos a Jesus porque nós não oramos pela nossa família, porque nós não nos dedicamos o quanto precisamos para que a solução possa resolver os nossos problemas. Nós temos que sentir vergonha, irmãos, de querer que Jesus faça as coisas sem nós fazermos nada. Coloque-se de pé. Se você está no seu lugar e ainda tem dúvidas de onde Jesus quer que você lance a rede, para Tiago, João e Pedro era para o lado direito do barco. Para você e para mim pode ser outro lugar. Para uns pode ser no casamento, para outros pode ser nos filhos. Para você, filho, que está aqui nessa noite, tenha vergonha de não obedecer os seus pais, porque eles querem a solução para a sua vida. Eles querem o melhor para você, diferente do que eles muitas vezes passaram e viveram. Porque eles querem o melhor para vocês. Se você ainda tem dúvida de onde você tem que lançar a sua rede, e você quer resposta do que Deus quer, você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente. Eu lembro que quando eu sofri um acidente, eu jogava futebol no Paraná, e o médico disse que eu não poderia jogar mais por causa de um coágulo no cérebro. E eu pedia para Deus uma resposta, se era para eu voltar ou não a jogar futebol. E eu lia a Bíblia, mas eu lia a Bíblia com o desejo que estava no meu coração, que era de voltar. E eu perguntava pro meu pai falava assim, filho, vai jogar, filho, isso é o dom que Deus te deu, filho, vai embora, vai jogar, filho. E eu perguntava pra minha mãe falava assim, filho, será que é isso que Deus quer pra você? Eu perguntava pros meus amigos e eles falavam assim, não, bicho, é o dom que Deus te deu, vai jogar. Eu estava numa dúvida tremenda, eu não sabia o que era o que Deus queria pra mim. Certa vez nós tivemos um culto de jovens na igreja. Meu tio Lúcio, que está lá no fundo, me ligou de tarde e falou assim, Mike, a Aretuza está na igreja. A Aretuza era uma cantora, na época ela tinha 12 anos de idade. Você quer que eu levo ela na igreja para cantar hoje? Eu falei assim, tio, quem ia pregar sou eu. Manda ela vir cantar e pregar. E ela foi naquele dia no culto dos jovens, eu fiz a abertura, ela cantou, ela pregou. E durante a pregação ela tinha falado e eu entendia que era para jogar, eu entendia que era para parar e eu não sabia mais o que fazer. Mas eu queria saber o que Deus queria para minha vida. E ela fez um apelo para as pessoas ir lá na frente e todos os jovens se ajoelharam. E eu ajoelhei em um dos lados da igreja e ela começou a orar e ela começou a profetizar na vida de uma jovem e eu estava de olho fechado, eu não sei até hoje quem era, mas ela era muito clara diante daquilo que Jesus mandava dizer para aquela menina, Deus quer isso, e isso, e isso, e isso para você. E eu em pensamento eu orava e falava assim, Deus, de repente o Senhor já até me respondeu, mas a dúvida está no meu coração porque eu quero continuar. Mas eu antes de querer continuar, Deus, eu quero saber o que o Senhor de fato quer para minha vida. Eu não quero ter mais dúvida, Deus, responde para mim do jeito que o Senhor está falando para essa jovem agora. Tudo isso eu falei em pensamento, irmãos. Na hora, uma mão colocou-se na minha cabeça e ela disse assim, a sua dúvida terminou agora.
Você não precisa mais ter medo daquilo que eu quero para você, porque eu não te chamei para ser aplaudido em campos de futebol, mas eu te chamei para levar pessoas a me conhecer e aplaudir o meu nome. A sua dúvida acabou. Irmãos, a partir daquele momento eu sabia o que Deus queria para minha vida, que não era mais o futebol, mas era para falar do amor de Deus às pessoas. Se você tem dúvida, vem aqui na frente, Deus vai te responder muito claro aonde você precisa lançar a sua rede.